Boa noite. Esta é a aula do Centro Espírita Semente de Luz, do dia 18 de maio de 2020, uma aula virtual em razão da pandemia do coronavírus. A nossa irmã Lucimeire vai fazer a oração de abertura. Começar? Sim, vamos lá. Então, boa noite a todos. Graças a Deus, né, que a gente está aqui com saúde para começar mais uma aula. Pedir a Deus que nos dê muito entendimento e, acima de tudo, muita saúde, muita proteção nessa época tão difícil que nós estamos vivendo. Que Deus proteja a nós, a todos aqueles que nós amamos, a nossa família, nossos parentes, a todos nossos irmãos de sangue ou de laço de coração. Que Deus abençoe, que essa crise possa passar e que a gente possa, não tão breve, estabelecer o normal, né, mas que mantenha firme em nós a esperança de que tudo isso vai passar. Que Deus nos proteja, nos abençoe, nos guarde de todos esses mal. Que assim seja. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Que tenhamos Que uma assim ótima seja. aula. É isso aí. E vamos à leitura do Evangelho. Capítulo 7, item 11. Orgulho e a humildade. Que a paz do Senhor esteja convosco, meus caros amigos. Venho até vós para encorajar-vos a seguir o bom caminho. Aos pobres espíritos que outrora habitavam a terra, Deus atribui a missão de ir esclarecer-vos. Bendito seja pela graça que nos concede de poder nos ajudar em vosso aprimoramento. Que o Espírito Santo me esclareça e me ajude a tomar minha palavra compreensível e me dê a graça de colocá-la ao alcance de todos. Todos vós, encarnados, que estáis aflitos e procurai a luz, que a vontade de Deus me ajude para fazer essa luz brilhar aos vossos olhos. A humildade é uma virtude muito esquecida entre vós. Os grandes exemplos que vos foram dados poucos são seguidos. E, no entanto, podeis ser caridosos para o vosso próximo sem humildade? Oh, não. Pois esse sentimento nivela os homens, diz-lhes que são irmãos, que devem ajudar-se entre si e conduzirem-se ao bem. Sem humildade, enfeitai-vos de virtudes que não tendes, como se usasseis uma roupa para esconder as deformidades do vosso corpo. Relembra aquele que vos salva, relembra a sua humildade, que o fez tão grande e o pôs acima de todos os profetas. O orgulho é terrível adversário da humildade. Se o Cristo prometia o reino dos céus aos mais pobres, é porque os grandes da terra imaginam que títulos e riquezas são recompensas dadas ao seu mérito, e que a sua existência é mais pura que a do pobre. Acreditam que isso lhes é devido. É por isso que, quando Deus lhes tira o que tem, acusam-no de injustiça. Oh, quanta cegueira! Deus os distingue pelos corpos. Deus os distingue pelos corpos. O envoltório do pobre não é o mesmo do rico? O Criador tem duas espécies de homens? Tudo que Deus fez é grande e sábio. Nunca lhe atribuais as ideias concebidas por vossos cérebros orgulhosos. Tá por aqui que é muito longa. É longa mesmo. Então, tá aí. Orgulho
a vaidade, são as coisas que a gente tem que combater na gente, né? Sendo humildes, a gente consegue qualquer coisa. Será que ninguém mais entra? Deixa eu ver se entrou mais alguém aqui. Não. É o meu filho. Então vamos lá. Essa primeira parte termina a aula da semana passada, tá? Então, ideias inatas. Pergunta número 218. Encarnado, conserva o espírito algum vestígio das percepções que teve e dos conhecimentos que adquiriu nas existências anteriores? Deixa eu minimizar aqui. Tem alguém tentando entrar. Nós vamos ter que dar mais um tempo para guardar. Vamos seguir agora até o fim. Então, guarda a vaga lembrança que lhe dá o que se chama ideias inatas. Então, todo espírito encarnado, é interessante que, às vezes, a gente tem, assim, aptidão para algumas coisas, a gente não sabe o porquê nem como, mas, como eu já disse na aula passada, a gente tem facilidades para algumas coisas e dificuldade para outras, né? Com certeza, aquelas as quais a gente tem facilidades é porque a gente já traz de outras encarnações. 218A. Não é então que médica a teoria das ideias inatas? Não. Os conhecimentos adquiridos em cada existência não mais se perdem. Liberto da matéria, o espírito sempre os tem presentes. Durante a encarnação, esquece-os em parte, momentaneamente. Porém, a intuição que deles conserva lhe auxilia o progresso. Se não fosse assim, teria que recomeçar constantemente, em cada nova existência. O ponto de partida para o espírito é o em que, na existência precedente, ele ficou. 218b. Grande conexão deve então haver entre duas existências consecutivas? Nem sempre. Tão grande quanto talvez o suponhas, dado que bem diferentes são, muitas vezes, as posições do espírito nas duas, e que, no intervalo de uma a outra, pode ele ter progredido. Isso já foi dito na pergunta 216. 219. Qual a origem das faculdades extraordinárias dos indivíduos que, sem estudo prévio, parecem ter a intuição de certos conhecimentos, ou das línguas, do cálculo, etc.? Lembrança do passado, progresso anterior da alma, mas de que ela não tem consciência. De onde queres que venham tais conhecimentos? O corpo muda, o espírito, porém, não muda, embora troque de roupagem. 220. Pode o espírito, mudando de corpo, perder algumas faculdades intelectuais, deixar de ter, por exemplo, o gosto das artes? Sim, desde que conspurcou a sua inteligência ou a utilizou mal. Ademais, uma faculdade qualquer pode permanecer adormecida durante uma existência, por querer o espírito exercitar outra, que nenhuma relação tem com aquela. Esta, então, fica em estado latente para reaparecer mais tarde. 221. Reversemos. Professor, Oi. não está aparecendo a tela com texto. Não? Não. Eu comecei a fazer a apresentação. Deixa eu voltar.
Que para mim você que está apresentando. Não está aparecendo para vocês? Não, não tá não. Para mim, não. Tá uma tela escura. Vamos lá, apresentar agora. E agora? Estão Ainda vendo? não. Eu também não. Para mim também não. Isso é que está acontecendo. Também não? Ainda não? Não. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou sair, Não. se eu sair e entrar outra vez, é capaz de ter que trocar o link que eu passei para vocês. Estranho. Apareceu a tela agora ou não? Não. Continua preto. Tudo preto? Para mim também não. Não, não apareceu nada. Quadrado. Não tá. Tem um quadrado. Aqui agora Agora aparece ou sim. não? Agora sim. Agora sim. Então tá. Então, ainda bem que deu certo. Chegou mais alguém aí. Não, não apareceu ninguém. Sumiu de novo a tela. Voltou. Voltou, deu certo. Hein? Escureceu? Deu certo, tá aparecendo Não, voltou. agora. Então vamos lá, vamos voltar na 220 aqui. Pode o espírito, mudando de corpo, perder algumas faculdades intelectuais, deixar de ter, por exemplo, o gosto das artes? Sim, desde que conspurcou a sua inteligência ou a utilizou mal. Ademais, uma faculdade qualquer pode permanecer adormecida durante uma existência por querer o espírito exercitar outra, que nenhuma relação tem com aquela. Esta, então, fica em estado latente, para reaparecer mais tarde. 221. Dever-se-ão atribuir a uma lembrança retrospectiva o sentimento instintivo que o homem, mesmo selvagem, possui da existência de Deus e o pressentimento da vida futura? É uma lembrança que ele conserva do que sabia como espírito antes de encarnar. Mas o orgulho, amiudadamente, abafa esse sentimento. 221A. Serão devidas a essa mesma lembrança certas crenças relativas à doutrina espírita que se observa em todos os povos? Essa doutrina é tão antiga quanto o mundo
Tal motivo porque, em toda parte, a encontramos, o que constitui prova de que é verdadeira, conservando a intuição do seu estado de espírito. O espírito encarnado tem, instintivamente, consciência do mundo invisível, mas os preconceitos, bastas vezes, falseiam essa ideia, a ignorância lhe mistura a superstição. Bom, então, como a gente vê aqui pela exposição do Livro dos Espíritos, a gente traz de outras encarnações vários conhecimentos. Os conhecimentos nunca são esquecidos, né? Como foi dito aqui nessa última pergunta, a gente pode, uma encarnação, por opção nossa, pela nossa vontade, a gente deixar de ter alguma, de apresentar algum conhecimento para que a gente consiga fazer com que outros, a gente possa melhorar esses conhecimentos. Então, para que um conhecimento anterior, por exemplo, se eu fui médico em uma existência, eu sou ruim de matemática, então agora eu quero exercitar a matemática. Então, vou esquecer toda aquela parte de saúde para que ela não interfira no desenvolvimento desse novo conhecimento. Eu venho para me dedicar a aumentar os meus conhecimentos de matemática, por exemplo, tá? Então, é interessante que a opção é minha. Eu faço essa opção e isso daí é seguido rigidamente pelos espíritos, né? Tem uma passagem do Chico que uma mãe, uma família muito rica em São Paulo, a criança nasceu sem os braços. E depois, quando essa criança estava com 4 ou 5 anos de idade, ele sofreu um problema qualquer de saúde que ele teve que amputar as pernas. E a mãe foi desesperada procurar o Chico para saber o porquê da criança ter nascido daquela forma, né? E é interessante porque normalmente não é dado aos médiuns, né, saberem os porquês. A gente pode ter uma parca ideia, mas não a real ideia. Mas o Chico acabou esclarecendo, talvez para que a própria mãe, a própria família pudesse aceitar aquele fato, que aquela criança havia sido suicida nas últimas encarnações. Ele havia sido constantemente suicida. E que ele havia implorado aos espíritos para que ele não atentasse contra a vida. E por esse motivo ele havia nascido sem as mãos, para que ele não pudesse atentar contra a vida. E ele até comentou com ela que no fundo da casa dela tinha uma construção. E a criança começou a subir naquela construção e queria se jogar lá de cima. Ele estava sendo atentado pelos seus obsessores. E ele iria, mais uma vez, se suicidar se permanecesse com os membros. Por isso, os espíritos superiores chegaram à conclusão que, em respeito ao pedido dele, que ele não queria deixar essa vida como suicida, optaram em amputar-lhe as pernas. Então, não teria nenhum membro e não teria nenhuma forma de atentar contra a vida. Então, para os pais aquilo parecia uma tragédia, mas para ele foi a vontade dele, foi a salvação para ele, né? Para que ele não, mais uma vez, ele não atentasse contra a vida. Então... A tela escureceu de novo. Porque eu tirei a tela que eu estava passando. Ah, tá, desculpa. Vai mudar o tema agora. Agora nós vamos ver, eu já comentei com vocês no início, que o Kardec, ele nesse primeiro livro, ele mostra toda aquela parte dele como cientista, né? Então, em muitos casos, na ciência, você pode dizer o que é
ou você pode refutar. Refutar é você não dizer o que é para você comprovar a sua ideia. Nós vamos ver agora que essa segunda tela aqui vai ser bem extensa. E é praticamente não é uma pergunta, é uma oratória. Então, nós vamos falar sobre as considerações sobre a pluralidade das existências. Sobre aquele outro tema, alguém tem alguma pergunta a fazer? Está entendido as ideias inatas que a gente tem, a facilidade que a gente tem para determinadas coisas? Comigo tá tudo certo. Tá certo? Então, tá bom. Então, seguir aqui. 222. Não é novo, dizem alguns, o dogma da reencarnação. Ressuscitaram-no da doutrina de Pitágoras. Nunca dissemos ser de invenção moderna a doutrina espírita, constituindo uma lei da natureza. O espiritismo há de ter existido desde a origem dos tempos, e sempre nos esforçamos por demonstrar que dele se descobrem sinais da antiguidade mais remota. Eu peguei um texto aqui que eu vou disponibilizar para vocês depois, que fala a respeito dessa teoria da reencarnação, que já na época de Platão, Pitágoras, já existia. Pitágoras, acho que é antecessor de Platão, já existia essa ideia da reencarnação. Eu assisti uma vez uma palestra de um professor da Unicamp, o Cristiano. Ele comentou a respeito de Pitágoras. Pitágoras tem esse nome porque o pai, a mãe não conseguia ficar grávida. Ela já tinha passado dos 40 anos e não ficava grávida. Ela procurou uma pitonisa, que era muito comum naquela época, e a pitonisa acabou dizendo que ela seria mãe. O que realmente acabou acontecendo, então, em agradecimento à pitonisa, ela deu o nome de Pitágoras ao seu filho, que é uma referência à pitonisa. E Pitágoras foi um estudioso, a gente conhece a teoria do ângulo reto lá, que é a soma do quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa, né, que é o teorema de Pitágoras, que é muito conhecido. Mas, além de tudo, ele era um filósofo e ele fez várias andanças. Em uma delas, ele foi para a Índia, onde ele teve contato com a reencarnação que já era aceita, que até hoje é aceita pelos indianos, né? E nessa viagem que ele fez para lá, ele acabou encontrando Buda. E o tema da teoria desse professor era que ali encontravam-se as duas civilizações, a oriental e a ocidental, e os dois pensamentos totalmente distintos que haviam na época, né? Então, já na época de Pitágoras, que, se não me engano, são 400 anos antes de Cristo, já os gregos acreditavam na reencarnação. Então, seguindo aqui, Pitágoras, como se sabe, não foi o autor do sistema da metempsicose. Vocês sabem o que é isso? Metempsicose. Alguém sabe o que é? Ah, eu sei, mas não lembro para explicar. Bióloga. Metempsicose é a reencarnação, é a teoria oriental, né? Que a gente pode reencarnar em qualquer coisa. Então, a gente pode voltar como inseto, a gente pode voltar como animal, a gente pode voltar como ser humano. Então, até hoje eles acreditam nisso. Por isso que aqueles indianos bem ortodoxos, né? Eles não comem carne, eles não matam um inseto. Principalmente no budismo tem muito respeito aos animais, aos insetos, né? Então, essa teoria chama-se metempsicose, que é a reencarnação, mas a gente pode voltar como qualquer coisa. E o espiritismo não aceita a metempsicose, ele fala que a gente sempre progride. Então, podemos ter sido um inseto um dia, mas hoje a gente não retornaria a ser um inseto. Então, continuando aqui.
Pitágoras, ele o colheu dos filósofos indianos e dos egípcios, que o tinham desde tempos imemoriais. A ideia da transmigração das almas formava, pois, uma crença vulgar, aceita pelos homens mais eminentes. Então, pelo que os espíritos colocam aqui, tanto os indianos quanto os egípcios aceitavam plenamente essa ideia da pluralidade das existências, da reencarnação. De que modo adquiriram? Por uma revelação ou por intuição? Ignoramo-lo. Seja, porém, como for, o que não padece dúvida é que uma ideia não atravessa séculos e séculos, nem consegue impor-se à inteligência de escola se não contiver algo de sério. Assim, a ancianidade dessa doutrina, em vez de ser uma objeção, seria prova a seu favor. Contudo, entre a mente em psicose dos antigos e a moderna doutrina da reencarnação, há, como também se sabe, profunda diferença, assinalada pelo fato de os espíritos rejeitarem, de maneira absoluta, a transmigração da alma do homem para os animais e reciprocamente. Então, essa é a diferença entre a doutrina espírita e a mente em psicose. É interessante porque aqui, da mesma forma que o conceito de Deus, que a gente sempre traz esse conceito de existir algo superior a gente, né? Algo que nos tenha criado, a gente tem muito esse princípio, meio e fim, a gente tem essa ideia firme com a gente. Da mesma forma, eles já trazem também essa ideia de espírito, né? Da existência de alma. Então, dificilmente esse conceito é contestado. Contesta-se, o ateu ele contesta tudo, mas normalmente não importa a religião que se siga, ela segue esse conceito aqui da existência de alma ou do espírito. Então é algo que vem já inato com a gente. Portanto, ensinando o dogma da pluralidade das existências corporais, os espíritos renovam uma doutrina que teve origem nas primeiras idades do mundo e que se conservou no íntimo de muitas pessoas, até os nossos dias. Simplesmente, eles a apresentam de um ponto de vista mais racional, mais acorde com as leis progressivas da natureza e mais de conformidade com a sabedoria do Criador, despindo-a de todos os acessórios da superstição. Circunstância digna de nota é que não só neste livro os espíritos a ensinaram no decurso dos últimos tempos. Já antes da sua publicação, numerosas comunicações da mesma natureza se obtiveram em vários países, multiplicando-se depois consideravelmente. Talvez fosse aqui o caso de examinarmos por que os espíritos não pareceram todos de acordo sobre esta questão. Mais tarde, porém, voltaremos a esse assunto. Então, realmente, o espiritismo, a gente começa a falar dos raptos, né, que aconteceu nos Estados Unidos, e depois essa ideia das mesas tirantes, ela começa a virar moda, principalmente na Europa. Então, bem distante. E se a gente... que existiam poucos contatos ainda com o Oriente, mas se a gente fosse pegar no mundo inteiro, a gente veria que essas ideias do espiritismo, da reencarnação, elas estavam em voga. No Oriente já era muito aceita, então talvez por isso que foi necessário ela ser, a doutrina espírita ter vindo para a Europa, para que dali ela seguiria para o resto do mundo, né, como uma doutrina nova. Examinemos de outro ponto de vista a matéria e, abstraindo de qualquer intervenção dos espíritos, deixemos-los de lado, por enquanto. Suponhamos que essa teoria nada tem a ver com eles. Então, aqui começa agora uma parte da refutação, tá? Suponhamos mesmo que jamais se haja cogitado de espíritos. Coloquemo-nos momentaneamente num terreno neutro, admitindo o mesmo grau de probabilidade para ambas as hipóteses, isto é, a da pluralidade e a da unicidade das existências corpóreas. E vejamos para que lado a razão e o nosso próprio interesse nos farão pender. Então, aqui agora Kardec vai começar a falar
da hipótese da gente ter uma única existência, que é aquilo que defende a Igreja Católica, por exemplo, e da gente ter várias existências, que é o que defende o Espiritismo, as religiões, principalmente as religiões orientais. Muitos repelem a ideia da reencarnação pelo só motivo dela não lhes convir. Dizem que uma existência já lhes chega de sobra e que, portanto, não desejariam recomeçar outra semelhante. De alguns, sabemos que saltam em fúria só com pensarem que têm de voltar à Terra. Perguntar-lhe-emos apenas se imaginam que Deus lhes pediu o parecer ou consultou os gostos para regular o universo. Então, ele está dizendo aqui que Deus não pergunta, né? Deus age. Uma de duas. Ou a reencarnação existe, ou não existe. Se existe, nada importa que os contrarie. Terão que a sofrer. Quer dizer, aqueles que não queriam reencarnar, terão que sofrer, né? Sem que para isso lhes peça a Deus permissão. Afigurem-se-nos os que assim falam, um doente a dizer: sofri hoje bastante, não quero sofrer mais amanhã. Quaisquer que seja o seu mau humor, não terá por isso que sofrer menos no dia seguinte, nem nos que se sucederem, até que se ache curado. Conseguintemente, se os que de tal maneira se externam tiverem que viver de novo, corporalmente, tornarão a viver, reencarnarão. Nada lhes adiantará rebelarem-se, quais crianças que não querem ir para o colégio, ou condenados para a prisão. Passarão pelo que têm de passar. São de demasiado pueris semelhantes objeções, para merecerem mais seriamente examinados. Diremos, todavia, aos que as formulam, que se tranquilizem, que a doutrina espírita, no tocante à reencarnação, não é tão terrível como a julgam. Que se a houvessem estudado a fundo, não se mostrariam tão aterrorizados. Saberiam que deles dependem as condições de nova existência, que será feliz ou desgraçada, conforme o que tiverem feito neste mundo. E desde agora, poderão elevar-se tão alto que a recaída no lodaçal não lhes seja mais de temer. Então, ele está dizendo àqueles que acham que já viveram o suficiente, já sofreram o suficiente, que não querem mais retornar à Terra, que não querem mais uma nova vida, que preferem ficar tocando harpa em cima de uma nuvem, né? E se a teoria da reencarnação for a correta, que eles vão ter que reencarnar, seja a vontade deles ou não, que Deus não vai perguntar. Terão que reencarnar. Supomos dirigir-nos a pessoas que acreditam no futuro depois da morte, e não aos que criam para si a perspectiva do nada. Ou pretendem que suas almas se vão afogar num todo universal, onde perdem a individualidade como os pingos da chuva no oceano, o que vem a dar quase no mesmo. Ora, pois, se credes num futuro qualquer, certo não admitis que ele seja idêntico para todos. Porquanto, de outro modo, qual a autoridade do bem? Por que haveria o homem de constranger-se? Por que deixaria de satisfazer a todas as suas paixões, a todos os seus desejos, embora à custa de outrem, uma vez que por isso não ficaria sendo melhor nem pior? Então, se a pessoa acredita em algo, né, ou ele acredita que ele tem alma, se ele acredita numa outra existência, é aquela figura que a gente tinha da pessoa tocando harpa em cima da nuvem, né? Então é para esse que está se dirigindo ainda. Credes ao contrário, que esse futuro será mais ou menos ditoso ou inditoso, conforme o que houverdes feito durante a vida. E então, desejais que seja tão afortunado quanto possível, visto que há de durar pela eternidade? Não. Mas, porventura, teríeis a pretensão de seres dos homens mais perfeitos que hajam existido na Terra, e, pois, com direito a alcançardes de um salto a suprema felicidade dos eleitos? Não. Admitis, então, que há homens de valor maior do que o vosso,
e com direito a um lugar melhor, sem daí resultar que vos conteis entre os réprobos. Pois bem, colocai-vos mentalmente por um instante nessa situação intermédia, que será a vossa, como acabastes de reconhecer. Imaginai que alguém vos venha dizer: sofreis, não sois tão felizes quanto poderíeis ser, ao passo que diante de vós estão seres que gozam de completa aventura. De completa aventura. Quereis mudar na deles a vossa posição? Certamente. Se a pessoa é feliz e você é infeliz, você quer trocar lugar com ela, né? Então, certamente responderia isso. O que devemos fazer? Então, o conselho que lhe dá: quase nada. Recomeçar o trabalho mal executado e executá-lo melhor. Hesitarias em aceitar ainda que há poder de muitas existências de provações? Façamos outra comparação mais prosaica. Figuremos que é um homem que, sem ter chegado à miséria extrema, sofre, no entanto, privações por escassez de recursos. Viessem dizer: aqui está uma riqueza imensa de que podes gozar. Para isto, só é necessário que trabalhes arduamente durante 1 minuto. Fosse ele o mais preguiçoso da terra, que sem hesitar diria: trabalhemos 1 minuto, 2 minutos, 1 hora, 1 dia, se for preciso. Importa isso, desde que me leve a acabar os meus dias na fartura? Ora, que é a duração da vida corpórea em confronto com a eternidade? Menos que 1 minuto, menos que 1 segundo. Então, aqui ele faz uma comparação, né? A gente tem, a partir da nossa criação, a gente tem a eternidade para vivermos. E no futuro, cada existência nossa vai ser realmente 1 minuto, uma coisa ínfima. É certo que a gente, para nos desenvolvermos, a gente leva algum tempo, né? E parece que as coisas não fluem da maneira que a gente gostaria. Mas, se a gente mantiver esse pensamento, que o aprimoramento, né, reforma íntima, que a gente possa, no futuro, olhar para trás e falar: bom, perdi aqueles minutos, mas acabei ganhando a eternidade, né? Então, vamos seguir. Temos visto algumas pessoas raciocinarem deste modo: não é possível que Deus, soberanamente bom como é, imponha ao homem a obrigação de recomeçar uma série de misérias e tribulações. Acharão, porventura, essas pessoas que há mais bondade em condenar Deus, o homem, a sofrer perpetuamente por motivo de alguns momentos de erro, do que em lhe facultar meios de reparar suas faltas? Então aqui vem aquele pensamento: se a gente errar em uma existência, né, se fosse seguir os preceitos de outras religiões, a gente ia arder nos mármores do inferno, como diziam os muçulmanos, ou ficar no inferno, como dizem os católicos, né? E a gente não teria meios de reparar as nossas faltas. Então, não teríamos nova chance. A partir do momento da reencarnação, a gente pode pensar que podemos realmente nos modificarmos e a gente reparar todo o mal que a gente tenha causado. Aqui vem uma alegoria, um pensamento, né, uma historinha. 2 industriais contrataram 2 operários, cada um dos quais podia aspirar a se tornar sócio do respectivo patrão. Aconteceu que esses 2 operários, certa vez, empregaram muito mal o seu dia, merecendo ambos ser despedidos. Um dos industriais, não obstante as súplicas do seu operário, o mandou embora, e o pobre operário, não tendo achado mais trabalho, acabou por morrer na miséria. O outro industrial disse ao seu operário: perdeste um dia, deve-nos por isso uma compensação. Executastes mal o teu trabalho, ficastes a me dever uma reparação. Consinto que o recomeces. Trata de executá-lo bem, que te conservarei o meu serviço e poderás continuar aspirando à posição superior que te prometi. Será preciso perguntarmos
Qual dos dois industriais foi mais humano? Dar-se-á que Deus, que é a clemência mesma, seja mais inexorável do que um homem? Alguma coisa pungente há na ideia que a nossa sorte fique para sempre decidida, por efeito de alguns anos de provações, ainda quando de nós não tenha dependido o atingirmos a perfeição. Ao passo que eminentemente consoladora é a ideia oposta, que nos permite a esperança. Assim, sem nos pronunciarmos pró ou contra a pluralidade das existências, sem preferirmos uma hipótese à outra, declaramos que, se aos homens fosse dado escolher, ninguém quereria o julgamento sem apelação. Então, aqui ele coloca nessa história a situação, né? Se a gente só tivesse uma oportunidade de vida, a partir do momento que a gente errasse, a gente estaria condenado para o resto da existência. Ao passo que, se, na segunda hipótese, né, se a gente tivesse várias encarnações, a gente poderia voltar a pensar em aspirar a uma posição superior, como está colocado ali. Ou chegarmos a um dia sermos um espírito puro. Disse um filósofo que, se Deus não existisse, fora mister inventá-lo, para a felicidade do gênero humano. Outro tanto se poderia dizer da pluralidade das existências. Mas, conforme anteriormente ponderamos, Deus não nos pede permissão, nem consulta os nossos gostos. Ou isto é, ou não é. Vejamos de que lado estão as probabilidades e encaremos de outro ponto de vista o assunto, unicamente como estudo filosófico, sempre abstraindo do ensino dos espíritos. Se não há reencarnação, só há, evidentemente, uma existência corporal. Se a nossa atual existência corpórea é única, a alma de cada homem foi criada por ocasião de seu nascimento, a menos que se admita a anterioridade da alma, caso em que caberia perguntar o que era ela antes do nascimento, e se o estado em que se achava não constituía uma existência sob forma qualquer. Não há meio termo, ou a alma existia ou não existia antes do corpo. Se existia, qual a sua situação? Tinha ou não consciência de si mesma? Se não tinha, é quase como se não existisse. Se tinha individualidade, era progressiva ou estacionária? Num e no outro caso, a que grau chegar ao tomar o corpo? Admitindo, de acordo com a crença vulgar, que a alma nasce com o corpo, ou, o que vem a ser o mesmo, que antes de encarnar só dispõe de faculdades negativas, perguntamos: 1. Por que mostra a alma aptidões tão diversas e independentes das ideias que a educação lhe fez adquirir? 2. De onde vem a aptidão extranormal que muitas crianças em tenra idade revelam para esta ou aquela arte, para esta ou aquela ciência, enquanto outras se conservam inferiores ou medíocres durante a vida toda? De onde em uns as ideias inatas e intuitivas, e em outros não existem? 4. Donde em certas crianças um instinto precoce que revelam para os vícios ou para as virtudes, os sentimentos inatos de dignidade ou de baixeza, contrastando com o meio em que elas nasceram? 5. Por que, abstraindo-se da educação, uns homens são mais adiantados do que outros? 6. Por que há selvagens e homens civilizados? Se tomardes de um menino potentote, recém-nascido, eu educardes nos nossos melhores liceus, fareis dele algum dia um Laplace ou um Newton? Esse Hottentote aqui é uma raça negra que tem muitos poucos remanescentes hoje na África. Dizendo bem menos esclarecidos do que a outra raça, que são os bentos. Então, aqui ele pega esse exemplo aqui, pelas pessoas, elas ainda, esses hotentotes, eles não tinham desenvolvido nem a parte de abrigos, né, de cabanas, eles eram só coletores, ainda uma civilização que
que estava bem atrasado em relação à outra própria raça negra que existia ali, que são esses bantus. Então, aqui o Kardec pega esse exemplo dessa raça para compará-la, colocando como os menos desenvolvidos. Tá? Qual a filosofia ou a teosofia capaz de resolver esses problemas? É fora de dúvida que ou as almas são iguais ao nascerem ou são desiguais. Se são iguais, por que entre elas tão grande diversidade de aptidões? Dir-se-á que isso depende do organismo. Mas então achamos-nos em presença da mais monstruosa e imoral das doutrinas. O homem seria simples máquina, joguete da matéria. Deixaria de ter a responsabilidade de seus atos, pois que poderia atribuir tudo às suas imperfeições físicas. Se as almas são desiguais, é que Deus as criou assim. Nesse caso, porém, por que a inata superioridade concedida a algumas? Corresponderá essa parcialidade à justiça de Deus e ao amor que Ele consagra igualmente a todas as criaturas? Admitamos, ao contrário, uma série de progressivas existências anteriores para cada alma, e tudo se explica. Ao nascerem, trazem os homens a intuição do que aprenderam antes. São mais ou menos adiantados, conforme o número de existências que contem, conforme já estejam mais ou menos afastados do ponto de partida. Dá-se aí exatamente o que se observa numa reunião de indivíduos de todas as idades, onde cada um terá desenvolvimento proporcionado ao número de anos que tenha vivido. As existências sucessivas serão para a vida da alma o que os anos são para a do corpo. Reuni, em certo dia, um milheiro de indivíduos de 1 a 80 anos. Suponde que um véu encubra todos os dias precedentes ao em que os reunistes, e que, em consequência, acreditais que todos nasceram na mesma ocasião. Perguntareis, naturalmente, como é que uns são grandes e outros pequenos, uns velhos e jovens, outros, instruídos outros ainda ignorantes. Então, aqui é uma analogia que ele faz bem interessante, né? Se a gente pegasse 1 milhar de pessoas de todas as idades e ninguém tinha um passado, todo mundo começa no dia de hoje. Por que uns já desenvolveram o corpo, enquanto outros ainda são crianças, ainda não desenvolveram nada? Por que alguns têm conhecimentos, outros não têm? Porque uns são jovens e outros não, e assim por dentro. Você vai vendo toda a diferença que tem se a gente pegasse desde um recém-nascido até uma pessoa de 80 anos, né? Se, porém, dissipando-se a nuvem que lhes oculta o passado, então agora já não começamos hoje, já temos passado, vierdes a saber que todos hão vivido mais ou menos tempo, tudo se vos tornará explicado. Deus, em sua justiça, não pode ter criado almas mais ou menos perfeitas. Com a pluralidade das existências, a desigualdade que notamos mais apresenta em oposição à mais rigorosa equidade. É que apenas vemos o presente e não o passado. A este raciocínio serve de base algum sistema, alguma suposição gratuita? Não. Partimos de um fato patente, incontestável. A desigualdade das aptidões e do desenvolvimento intelectual e moral, e verificamos que nenhuma das teorias correntes o explica, ao passo que uma outra teoria, a da pluralidade das existências, e da explicação simples, natural e lógica. Será racional preferir-se à teoria que explica tudo a uma das que nada explicam? À vista da sexta interrogação acima, dirão naturalmente que o Hotentote é de raça inferior. Perguntaremos então, se o Hotentote é ou não um homem? Se é, por que ele e a sua raça privou
Deus dos privilégios concedidos à raça caucásica, ou caucasiana, né? Se não é, por que tentar fazê-lo cristão? Então, a raça caucasiana aqui se refere à raça branca. A doutrina espírita tem mais amplitude do que tudo isto. Segundo ela, não há muitas espécies de homens. Há tão somente homens cujos espíritos estão mais ou menos atrasados. Porém, todos suscetíveis de progredir. Não é este princípio mais conforme à justiça de Deus? Fimos de apreciar a alma com relação ao seu passado e ao seu presente. Se a considerarmos tendo em vista o seu futuro, esbarraremos nas mesmas dificuldades. Se a nossa existência atual é que só ela decidirá da nossa sorte vindoura, quais na vida futura as posições respectivas do selvagem e do homem civilizado? Estarão no mesmo nível? Ou se acharão distanciados um do outro no tocante à soma de felicidade eterna que lhes caiba? O homem que trabalhou toda a sua vida por melhorar-se virá ocupar a mesma categoria de outro que se conservou em grau inferior de adiantamento, não por culpa sua, mas porque não teve tempo nem possibilidade de se tornar melhor? 3. O que praticou o mal por não ter podido instruir-se, será culpado de um estado de coisas cuja existência em nada dependeu dele? 4. Trabalha-se continuamente por esclarecer, moralizar, civilizar os homens, em contraposição a um que fica esclarecido. Porém, milhões de outros morrem todos os dias antes que a luz lhes tenha chegado. São os natimortos, né? Ou os recém-nascidos. Qual a sorte destes últimos? Serão tratados como réprobos? No caso contrário, que fizeram para ocupar categoria idêntica à dos outros? 5. Que sorte aguarda os que morrem na infância, quando ainda não puderam fazer nem o bem nem o mal? Se vão para o meio dos eleitos, por que esse favor, sem que coisa alguma hajam feito para merecê-lo? Em virtude de que privilégio eles se veem isentos das tribulações da vida? Vamos. Haverá alguma doutrina capaz de resolver esses problemas? Admitam-se as existências consecutivas e tudo se explicará conforme a justiça de Deus. O que se não pôde fazer numa existência, faça em outra. Assim é que ninguém escapa à lei do progresso. E cada um será recompensado segundo seu merecimento real, e que ninguém fica excluído da felicidade suprema, a que todos podem aspirar, quaisquer que sejam os obstáculos com que topem no caminho. Essas questões facilmente se multiplicariam ao infinito, porquanto inúmeros são os problemas psicológicos e morais que só na pluralidade das existências encontram solução. Limitamo-nos a formular as de ordem mais geral. Como quer que seja, alegar-se-á, talvez, que a Igreja não admite a doutrina da reencarnação, que ela subverteria a religião. Não temos o intuito de tratar dessa questão nesse momento. Basta-nos o havermos demonstrado que aquela doutrina é eminentemente moral e racional. Ora, o que é moral e racional não pode estar em oposição a uma religião que proclama ser Deus, a bondade e a razão por excelência? Que teria sido da religião se, contra a opinião universal e o testemunho da ciência, se houvesse obstinadamente recusado a render-se à evidência, expulsado do seu seio todos os que não acreditassem no movimento do Sol ou nos 6 dias da criação? Que crédito houvera merecido e que autoridade teria dito, entre povos cultos, uma religião fundada em erros manifestos e que os impusesse como artigos da fé? De fé? Essa referência que ele faz aqui, em relação ao movimento do Sol, né? A Igreja Católica, ela, durante muito tempo, mesmo depois de quase todo mundo já estar aceitando que o Sol era o centro ao qual a Terra girava, e não o Sol girava em torno da Terra.
Então, eles foram contra a ciência, contra tudo durante alguns séculos, até que, em algum momento, eles tenham mudado, né? Até bem pouco tempo, o Galileu Galilei ainda era, foi há pouco tempo agora que a Igreja Católica caçou, eles tinham caçado o batismo dele, né? Então, há pouco tempo que eles admitiram que realmente ele tinha razão, que a Terra não girava, não era o Sol que girava em torno da Terra. Logo que a evidência se patenteou, a Igreja criteriosamente se colocou do lado da evidência. Uma vez provado que certas coisas existentes seriam impossíveis sem reencarnação, que a não ser por esse meio não se consegue explicar alguns pontos do dogma, cumpre admiti-lo e reconhecer meramente aparente o antagonismo entre esta doutrina e a dogmática. Mais adiante, mostraremos que talvez seja muito menor do que se pensa a distância que, da doutrina das vidas sucessivas, separa a religião, e que a essa não faria aquela doutrina maior mal do que lhe fizeram as descobertas do movimento da Terra e dos períodos geológicos, as quais, à primeira vista, pareciam desmentir os textos sagrados. Ademais, o princípio da reencarnação ressalta de muitas passagens das Escrituras, achando-se especialmente formulado de modo explícito no Evangelho. Quando desciam da montanha, depois da transfiguração, Jesus lhes fez esta recomendação. Aqui é quando subiram no Monte Tabor, isso aqui está na Bíblia. Não faleis a ninguém do que acabastes de ver, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dentre os mortos. Perguntaram então seus discípulos, por que dizem os escribas ser preciso que primeiro venha Elias? Respondeu-lhes Jesus, é certo que Elias há de vir e que restabelecerá todas as coisas. Mas eu vos declaro que Elias já veio, e eles não o conheceram, e o fizeram sofrer como entenderam. Do mesmo modo darão a morte ao Filho do Homem. Compreenderam então seus discípulos que era de João Batista que ele lhes falava. Essa passagem aqui, o Diatamis me fez umas perguntas, eu falei a respeito dessa passagem aqui. Na Bíblia consta aqui. Jesus levou os seus discípulos ao Monte Tabor e ali apareceu Moisés e Elias para ele. Os dois apareceram em espírito, né? Então vamos seguir. Pois que João Batista for Elias, houve reencarnação do espírito ou da alma de Elias no corpo de João Batista. Em suma, como quer que opinemos acerca da reencarnação, quer aceitemos, quer não, isso não constituirá motivo para que deixemos de sofrê-la, desde que ela exista, malgrado todas as crenças em contrário. O essencial está em que o ensino dos espíritos é eminentemente cristão. Apoia-se na imortalidade da alma, nas penas e recompensas futuras, na justiça de Deus, no livre-arbítrio do homem, na moral do Cristo. Logo, não é antirreligioso. Tendo raciocinado, abstraindo, como dissemos, de qualquer ensinamento espírita, que para certas pessoas carece de autoridade. Não é somente porque veio dos espíritos que nós e tantos outros nos fizemos adeptos da pluralidade das existências. É porque essa doutrina nos pareceu mais lógica e porque só ela resolve questões até então insolúveis. Ainda quando fosse da autoria de um simples mortal, tê-la-íamos igualmente adotado e não houvéramos hesitado um segundo mais em renunciar às ideias que esposávamos. Sendo demonstrado o erro, muito mais que perder do que ganhar, tem um amor próprio, com o de se obstinar na sustentação de uma ideia falsa. Então aqui ele está dizendo que, aqui é o Kardec, né, que a ideia da pluralidade das existências ela partiu do esclarecimento dos espíritos. Mas que se essa ideia chegasse a ele por intermédio de uma pessoa que provasse toda essa lógica que ele falou aqui até agora, por que
uns espíritos nascem com problemas físicos e outros não? Por que que alguns têm uma oportunidade, nascem ricos e outros pobres? Por que essa diferença que existe entre um ser e outro, né? Se Deus criou todos iguais. Então, se fosse uma pessoa que tivesse trazido essa ideia para ele e provado da forma como ele colocou aqui, que ele a teria aceito independente de terem sido os espíritos ou não. Assim também tê-la-íamos repelido, mesmo que provindo dos espíritos. Então ele repeliria a ideia da reencarnação, se nos parecer a contrária razão, como repelimos muitas outras, pois sabemos por experiência que não se deve aceitar cegamente tudo que venha deles, da mesma forma que se não deve adotar às cegas tudo que proceda dos homens. O melhor título que, ao nosso ver, recomenda a ideia da reencarnação é o de ser, antes de tudo, lógica. Outro, no entanto, ela apresenta o de a confirmarem os fatos positivos e, por bem dizer, materiais, que um estudo atento e criterioso revela a quem se dê ao trabalho de observar com paciência e perseverança, e diante dos quais não há mais lugar para a dúvida. Quando esses fatos se houverem vulgarizado, como os da formação e do movimento da Terra, forçoso será que todos se rendam à evidência, e os que se lhes colocarem em oposição ver-se-ão constrangidos a desdizer-se. Reconheçamos, portanto, em resumo, que só a doutrina da pluralidade das existências explica o que, sem ela, se mantém inexplicável, que é altamente consoladora e conforme a mais rigorosa justiça, e constitui para o homem a âncora da salvação que Deus, por misericórdia, lhe concedeu. As próprias palavras de Jesus não permitem dúvida a tal respeito. Eis o que se lê no Evangelho de João, esse 3:3 a 7 aqui, eu não sei o que é. Respondendo a Nicodemos, disse Jesus: em verdade te digo que, se um homem não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemo: como pode um homem nascer, já estando velho? Pode tornar ao ventre de sua mãe para nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, que se um homem não renascer da água e do Espírito, não poderá entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de que eu te tenha dito, é necessário que torneis a nascer. Então, mais à frente, na questão 1010, daqui um ano e pouco, a gente chega lá, ele fala lá a respeito da ressurreição da carne. Bom, então vamos deixar aqui, que senão vocês vão falar que a tela está preta. Todo esse capítulo aqui foi uma forma do Kardec colocar as suas percepções, o seu convencimento a respeito da reencarnação e da doutrina dos espíritos. Como ele mesmo diz, desde sempre existiram espíritos, desde sempre houve comunicação com os homens, mas só se tornou uma doutrina expressa, uma doutrina baseada em um texto, né, a partir de 1857, com a publicação do Livro dos Espíritos. O conceito de reencarnação já existia nas religiões orientais, tanto assim que hinduístas, budistas, sintoístas e taoístas e um monte de istas que tem no Oriente, eles sempre aceitaram a reencarnação. Eu imagino o seguinte: se a gente só tivesse uma existência, né? Por que hoje nós seríamos privilegiados em viver com tanta tecnologia, com tanto conforto, ao passo que 2 gerações atrás
as pessoas tinham todas as necessidades, principalmente os imigrantes, ou os escravos que aqui viviam depois, os primeiros imigrantes que aqui chegaram, que tinham que trabalhar dia e noite e se esforçar ao máximo para obter um mínimo de conforto, obter um mínimo de qualidade de vida, né? Hoje, por pior que seja a nossa situação, por pior que seja a situação da pessoa, ela sempre vai encontrar alguma ajuda, né? Eventualmente, tem pessoas que sofrem bastante. Nessa pandemia, a gente está vendo o problema se aumentar cada vez mais, porque as pessoas estão retraídas em casa. Aqui na Baixada a gente tem muitos moradores de rua que eles sempre ficavam próximos a locais ou padarias ou supermercados e pedindo as coisas para as pessoas, e uma outra coisa eles sempre ganham, né? As prefeituras também têm a parte de assistência social que fica oferecendo a eles uma certa assistência. Tem aquele restaurante lá que é de R$1, onde eles podem comer alguma coisa por um valor ínfimo, e assim por diante. Então, nós temos muito mais conforto, muito mais qualidade de vida hoje do que meus pais tiveram, que com certeza meus avós e bisavós tiveram. Por que será que a gente seria tão privilegiado, né? Se todos tivéssemos uma única existência, por que a nossa haveria de ser tão menos sacrificante do que foi a deles? Se a gente for se reportar no começo do século XX, lá em 1900, todo mundo tinha que labutar muito para obter alguma coisa, né? Para obter algum conforto. E hoje em dia, com pouco labor, a gente já tem muito conforto. Alguma pergunta, gente? Não, professor, para mim está Não. tudo bem. Entenderam? Entenderam tudo? Sim. Então, tá bom. Sem problema. Então, vamos lá. Ô, Tamires, como é que estava na Bíblia lá que o Elias não tinha morrido, ele tinha o quê? Ai, meu Deus. Ai, Calma. meu Deus. Arrebatado. Arrebatado. Arrebatado, alguma coisa assim. Eu não tenho a menor ideia do que isso significa. E ninguém conseguiu me responder até agora. É uma eu acho que é até uma, Desculpa. é uma forma. É uma forma de dizer que ele foi elevado ao céu em vida, é isso? É isso aí. E que ele não teria Isso. morrido. Na Bíblia, a passagem que tá é que a pessoa que estava com ele viu ele sendo levado por uma luz até as nuvens do céu e sumiu. Mas, né? Metáforas atrás de metáforas, então não sabemos o que é o que não é. Eu gostaria de pegar uma Bíblia, da época do Kardec, né? Outro dia, nós temos um grupo de estudo que a gente estuda a Gênese. E a Gênese, ela sofreu algumas modificações. Então, inclusive, tem uma referência no próprio livro que fala que aquela Gênese, ela é mudada, né? E uma das pessoas do grupo tem um livro que não sofreu essas mutações. É bem interessante isso daí, porque mesmo no Espiritismo a gente já tem algumas coisas que estão que sofreram mudanças, né? Eu queria saber se a Bíblia, a primeira, quando foi traduzida lá por Lutero, que antigamente quem podia ter Bíblia eram só os clérigos, né? Só quem era da igreja. Era proibido ao povinho ter a Bíblia. E quando Lutero, uma das coisas que ele fez foi traduzir a Bíblia, porque a Bíblia era em latim, e dispor para o público, né? Então, pegar uma Bíblia dessa época aí para ver como é que constava essa parte esse texto aí que surgiu, se algumas ideias, se bem que a ideia da reencarnação ela foi abandonada há muito tempo, lá no século IV, século V,
Acho que quando houve a conversão de Roma ao cristianismo, né, o imperador ele não podia admitir que ele poderia ter uma outra reencarnação e ser pobre, ser escravo, alguma coisa. Então, por força dele, o Constantino ele obrigou que mudasse a Bíblia e ficou essa ideia de ter uma única encarnação. Então, vamos lá, agora vai mudar o capítulo. Nós vamos falar sobre a vida espírita. E vamos começar por espíritos errantes. Oi, Vocês sabem? Dirceu, Fala, meu bem. você tem algum artigo, alguma coisa que fala isso que você falou do imperador? Constantino? Isso, que ele pediu para mudar e tal? Não tenho, mas a gente pode pesquisar. Isso daí fala-se muito no Espiritismo, tá? Uhum, Eu vou ver se eu acho algum texto desse daí, eu passo para você, tá bom, obrigada. tá? Eu separei aqui um texto, eu vou colocar para vocês depois, quando fala de Platão, Pitágoras, que eles já aceitavam naquela época a reencarnação. Até uma tese, um TCC, uma tese, não sei o que é, mas é um trabalho acadêmico, tá? Não é um trabalho espírita, não. Vocês sabem quem são os espíritos errantes? Desencarnados? Vem? Geralmente espíritos que não entenderam fizeram a passagem ou que não aceitaram. Que eu tenha lembrança é isso, são os espíritos que vagam. Tá. Bom, então nós vamos esclarecer. Vamos lá, 223. A alma reencarna logo depois de haver separado do corpo. Algumas vezes reencarna imediatamente. Porém, de ordinário, só o faz depois de intervalos mais ou menos longos. Nos mundos superiores, a reencarnação é quase sempre imediata. Então, o que eles estão nos dizendo aqui? Que a partir do momento que a gente começa a ser um espírito mais puro, o prazo de reencarnação vai se tornando cada vez mais curto. Tá? Então, nos mundos superiores, a reencarnação é quase sempre imediata. Não é o espírito angelical. Ainda somos nós vamos passar agora espero que todos nós possamos passar para um mundo deixar de ser um mundo de provas e expiações para ser um mundo de regeneração e que a gente possa diminuir esses prazos de reencarnação, que é uma forma da gente burilar cada vez mais rápido o nosso espírito, tá? Sendo aí menos grosseira a matéria corporal, quando isso? Quando a gente tiver já uma certa superioridade, né? O espírito, quando encarnado nesses mundos, goza quase que de todas as suas faculdades de espírito, sendo o seu estado normal o dos sonâmbulos lúcidos entre vós. É interessante, outro dia a gente estava lendo na Gênese, o Kardec ele evoca um espírito que havia desencarnado se eu não me engano, em 6 meses aqui na Terra. E essa parte da Gênese está falando a respeito do tempo, né? Que o tempo é como já dizia o nosso amigo Einstein, o tempo ele é relativo. Então a gente mede o tempo aqui pela analogia que a gente tem das coisas da Terra. Então um dia tem 24 horas, uma hora tem 60 minutos, um minuto tem 60 segundos e assim por diante. Mas tudo isso em função dos tempos aqui da Terra, né? E esse espírito que havia desencarnado há 6 meses, quando ele faz... aliás, ele tinha desencarnado há algum tempo. Quando ele faz a evocação desse espírito, ele já está em um outro planeta e ele vem deixar o seu depoimento. E ele fala para o Kardec que ele havia reencarnado num outro mundo mais feliz que aqui na Terra. Aí o Kardec pergunta e fala que ele reencarnou há 6 meses no tempo aqui da Terra, mas que naquele mundo ele teria, como se fosse aqui na Terra, ele já teria mais ou menos 30 anos de idade. Então, isso daí prova essa relatividade do tempo, né? Então, não só
as reencarnações, elas são mais... Os tempos que a gente vai passar no mundo espiritual será mais curto, como também a nossa evolução no mundo encarnado será muito mais rápida. Eu já li aqui esse segundo parágrafo, né? Li ou não? Se não li, eu vou ler outra vez, vai. Sendo aí menos grosseira a matéria corporal, o espírito, quando encarnado nesses mundos, goza quase que de todas as suas faculdades de espírito, sendo seu estado normal o dos sonâmbulos lúcidos entre vós. Alguns espíritas, eles dizem que para cada encarnado aqui na Terra, nós temos aproximadamente 5 ou 6 desencarnados no mundo espiritual. Então, se a população da Terra hoje são de 7 bilhões, a gente estaria aqui de 30 a 40 bilhões de espíritos aqui no orbe terreno. Por isso, talvez a dificuldade da gente também reencarnar, né? Porque a gente tem que fazer um vestibular e concorrer com muita gente. 224. Que é a alma no intervalo das encarnações? Espírito errante, que aspira a novo destino que espera. Então, aqui está a definição de que é espírito errante. Tudo bem? Quando a gente está encarnado, é encarnado. Quando está no intervalo das encarnações no mundo espiritual, a gente é o espírito errante, pode estar em vários lugares. Quanto podem durar esses intervalos? Desde algumas horas até alguns milhares de séculos. Propriamente falando, não há extremo limite estabelecido para o estado de erraticidade, que pode prolongar-se muitíssimo, mas que nunca é perpétuo. Cedo ou tarde, o espírito terá que volver a uma existência apropriada a purificá-lo das máculas de suas existências precedentes. Essa duração depende da vontade do espírito ou lhe pode ser imposta como expiação. É uma consequência do livre-arbítrio. Os espíritos sabem perfeitamente o que fazem, mas também, para alguns, constitui uma punição que Deus lhes inflige. Outros pedem que ela se prolongue, a fim de continuarem estudos que só na condição de espírito livre pode efetuar-se com proveito, né? Um caso desse aqui a gente pode dizer o nosso amigo André Luiz, que não só ficou algum tempo se não me engano, ele está até hoje em nosso lar, né? Mas fazendo seus estudos, como também nos trazendo esses conhecimentos desses estudos que ele fez, o que contribuiu em muito para melhorar o nosso conhecimento do mundo espiritual. A erraticidade é, por si só, um sinal de inferioridade dos espíritos? Não, porquanto há espíritos errantes de todos os graus. A encarnação é um estado transitório, já o dissemos. O espírito se acha no seu estado normal quando liberto da matéria. Então, não sei se vocês lembram, quando falou dos graus dos espíritos, né? Nós temos 3 ordens e depois nós temos até 10 graus para as 3 ordens. Então, aqui ele fala que até os espíritos superiores, eles podem estar pode ser um espírito errante, ele pode estar na erraticidade. É um espírito puro que não teria, vamos dizer, nada como, teoricamente, né? Acredito que não ocorra isso, mas ele não teria nada como sua responsabilidade. 226. Poder-se-á dizer que são errantes todos os espíritos que não estão encarnados? Sim, com relação aos que têm de reencarnar. Não são errantes, porém os espíritos puros, os que chegaram à perfeição. Esses se encontram no seu estado definitivo, então não reencarnam mais. Tá? No tocante às qualidades íntimas, os espíritos são diferentes ordens ou graus, pelos quais vão passando sucessivamente à medida que se purificam. Com relação ao estado em que se acham, podem ser encarnados, isto é, ligados a um corpo, errantes, isto é, sem corpo material e aguardando nova encarnação para se melhorarem. Espíritos puros, isto é, perfeitos, não precisando mais de encarnação. 227. De que modo se instruem os espíritos errantes?
Certo não o fazem do mesmo modo que nós outros? Estudam e procuram meios de elevar-se. Vêm, observam o que ocorre nos lugares onde vão. Ouvem os discursos dos homens doutos e os dos conselhos dos espíritos mais elevados, e tudo isso lhes incuta ideias que antes não tinham. 228. Conservam os espíritos alguma de suas paixões humanas? Com invólucro imaterial, os espíritos elevados deixam as paixões más e só guardam as do bem. Quanto aos espíritos inferiores, estes as conservam, pois do contrário pertenceriam à primeira ordem. Então, a gente conserva sempre o perispírito, né? Como a gente está ainda aqui no orbe terreno, a gente ainda sofre as consequências da influência que existe aqui na Terra. Então, para isso, a gente tem que manter o nosso perispírito, que é a proteção do nosso espírito. 229. Por que, deixando a Terra, não deixam aí os espíritos todas as más paixões, uma vez que lhes reconhecem os inconvenientes? Vês nesse mundo pessoas excessivamente invejosas. Imaginas que, mal o deixam, perdem esse defeito? Acompanha os que na Terra partem, sobretudo os que alimentaram paixões bem acentuadas, uma espécie de atmosfera que os envolve, conservando-lhes o que tem de mal. Por que não se achar o espírito inteiramente desprendido da matéria, só por momentos lhe entrevê a verdade, que assim lhe aparece como que para mostrar-lhe o bom caminho. Então, aquilo que a gente é apegado aqui na Terra, tem pessoas que são tão apegadas às coisas, que morre, a família começa a dar roupa, essas coisas, ele fica reclamando que estão dando as coisas dele, né? É bem comum aparecerem espíritos, esses bem materializados, nas reuniões espíritas, reclamando que estão dando suas coisas, que não ouvem mais, que reclamações desse tipo, ele ainda está apegado às coisas dele. 230. Na erraticidade o espírito progride? Pode melhorar-se muito, tais sejam a vontade e o desejo que tem de consegui-lo. Todavia, na existência corporal é que põe em prática as ideias que adquiriu. 231. São felizes ou desgraçados os espíritos errantes? Mais ou menos conforme seus méritos. Sofrem por efeito das paixões cuja essência é conservada, ou são felizes de conformidade com o grau de desmaterialização a que hajam chegado. Na erraticidade, o espírito percebe o que lhe falta para ser mais feliz, e desde então procura os meios de alcançá-lo. Nem sempre, porém, lhe é permitido reencarnar como fora do seu agrado, representando isso para ele uma punição. Então a gente pode pedir, mas não quer dizer que seremos atendidos, né? Podem os espíritos errantes ir a todos os mundos? Conforme, pelo simples fato de haver deixado o corpo, o espírito não se acha completamente desprendido da matéria. Continuamos com o perispírito. E continua a pertencer ao mundo onde acabou de viver, ou a outro do mesmo grau. A menos que, durante a vida, se tenha elevado, o que, aliás, constitui objetivo que deve entender seus esforços. Pois, do contrário, nunca se aperfeiçoaria. Pode, no entanto, ir a alguns mundos superiores, mas na qualidade de estrangeiro. A bem dizer, consegue apenas entrevê-los, onde lhe nasce o desejo de melhorar-se, para ser digno da felicidade de que gozam os que os habitam, para ser digno também de habitá-los mais tarde. 233. Os espíritos já purificados descem aos mundos inferiores? Fazem-no frequentemente com o fim de auxiliar-lhes o progresso. A não ser assim, esses mundos estariam entregues a si mesmos, sem guias para dirigi-los. Bom, já está dando a hora. Alguma pergunta sobre espíritos errantes? Não, só falando que eu falei tudo errado. Eu também não imaginava isso não, viu? Bom, nem sempre a gente domina tudo, né? E aí, quem está com vontade de fazer a oração da fechadura?
Sem briga, gente. Hello? Paulo Marinho disse ter ouvido também de Flávio que o delegado ia segurar essa operação. Ninguém? Então tem que ser eu? Então vamos lá. Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, agradecer por mais esses momentos que passamos juntos e possamos compreender todo esse texto que foi aqui estudado, que possamos principalmente usar como base para o nosso dia a dia, usar como base para o nosso aprimoramento espiritual cada vez mais. Que assim seja, graças a Deus. Deixa eu parar a gravação.